Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu preparei aqui 5 dicas para quem está estudando para a primeira fase do exame da OAB. Isso, aquele exame que o seu tio nem sabe o que é, nem sabe o que você faz, está estudando a faculdade de advocacia, mas ele vai perguntar, será que você já passou na OAB? Então, para a gente se livrar disso o quanto antes, preparei aqui 5 dicas. A primeira dica é o seguinte: preocupe-se em acertar metade, pelo menos metade, das questões de cada matéria. Como assim, professor? Vou te explicar. Imagina que você é um cara que gosta muito de direito administrativo. Direito administrativo cai 6 questões. Então, por você gostar um monte de direito administrativo, você estuda um monte essa matéria. Aí eu te digo, estudar bastante significa que você vai acertar as 6 questões? Não necessariamente. Você pode ter uma questão muito difícil de uma matéria que você não domina dentro do direito administrativo que você acaba errando na hora. Então você tem que pensar o seguinte: eu tenho que acertar pelo menos metade, de todas as disciplinas. Civil, processo civil é 10, vamos trabalhar para acertar 5. Por quê? A prova da OAB tem 80 questões. Dessas 80 questões você tem que fazer quantas para passar? Pelo menos 40. Que significa o quê? Metade, 50% da prova. Olha aí, falava que você do direito não sabia fazer conta, mas você tem que fazer 50% da prova. Então, se você conseguir manter essa média, acertando mais ou menos metade de cada disciplina, você passa. O que é legal de você fazer? Faltando aí uns 15 dias para a prova, você dá uma olhada, faz um simulado e vê. Não vê se passou ou não passou, mas vê assim, de tributário, quantas eu acertei? Mais da metade? Menos da metade? Trabalho e processo de trabalho, que são 10 questões, eu acertei 2. Então tem que dar uma melhorada nisso aí, certo? Então pense nessa lógica, acertar ali mais ou menos metade de todas as matérias, algumas a mais, algumas a menos, isso é normal, ok? Outra coisa interessante é que a FGV ela é muito repetitiva no que diz respeito ao conteúdo. Então, por mais que o tipo de questão mude, a forma como foi escrito se modifique, o conteúdo, 70% a 80% do conteúdo da prova da OAB é sempre o mesmo. Isso significa o quê? Que estudar pelas questões anteriores é um excelente método de estudo. Porque se 70% a 80% da prova geralmente é a mesma, ao você estudar por questões antigas, você está estudando o conteúdo que cai. E quando você erra uma questão, pessoal, e você vê por que errou e vê qual era a resposta certa, esse é o tipo de argumento daí que você nunca mais erra numa prova. Vou dar alguns exemplos simples. Direito constitucional sempre cai a questão brasileiro nato, naturalizado, jus soli, jus sanguíneo, a questão do Tribunal Penal Internacional. Direito administrativo sempre cai a intervenção do Estado da propriedade, sempre cai questões de poder de polícia, e aí vai. Todas as matérias têm essas disciplinas que sempre aparecem na prova, ok? Outra coisa importante é fazer um cronograma de estudos que esteja dentro da sua realidade. Não adianta você comprar um cursinho, tem que assistir um monte de videoaula por dia e você não tem tempo para isso. Não adianta criar aquele sonho inatingível de que durante a semana eu trabalho e estudo, então eu vou tirar o final de semana inteiro para estudar. Se você não faz um cronograma, quando você vê, você já viu Luciano Huck, você já viu tudo que tinha para ver, 2 da manhã você não estudou, e tu pensa, tem mais o domingo, Aí vai almoçar na casa de alguém e tal, quando vê o final de semana passou e você não estudou. Então faça um cronograma de acordo com a sua realidade. Se eu posso estudar 2 horas por dia, então você vai estudar isso de maneira adequada, ok? Outra coisa, pessoal, nossa quarta dica aqui que é o seguinte: não tente ficar relembrando da matéria enquanto está andando por aí. Isso aí deixa a gente surtado, Já faz um mês que você está estudando, e você está lá, voltando de ônibus, você está lá numa festa, num churrasco, e começa assim, começo da semana eu estudei os tipos de tributo, vamos lá, quais são os tipos de tributo? Ai meu Deus, já esqueci, ai meu Deus, o que eu estudei no começo estou esquecendo, eu sou burro, estou ficando burro, não adianta nada, pessoal. A gente só lembra das coisas na medida em que vai trabalhando em cima delas. Então não precisa ficar relembrando mentalmente o conteúdo que você estudou. Quando você se debruçar numa questão, você vai ler, você vai começar a lembrar do que você estudou, das questões que você fez, e aí você resolve. A pior coisa é ficar tentando fazer revisões mentais na cabeça. E outra coisa é, pessoal, assim, costumo dizer isso em sala, aquele que domina bem o conteúdo, aquele que domina bem a técnica do direito, ele tem 50% de chance de passar na prova, porque o resto é você. É a tua subjetividade. Então pensa, por exemplo, se você é uma pessoa muito agoniada, muito afoito, muitas vezes passou a faculdade inteira fazendo provas que demoravam 1h30, 40 minutos, e de repente vai fazer a prova da OAB, que no mínimo umas 2 horas, 2 horas e 15 você fica, porque são questões extensas, porque são 80 questões. Então não adianta você ser o cara que domina um monte o direito, chega lá na questão
20, 30 já começa a ficar cansado, agoniado, querendo sair da sala, ir no banheiro, etc. Tem que trabalhar então o foco, a atenção. Tem gente que é muito perfeccionista, o tempo de prova está acabando, a pessoa não chegou na metade, porque precisa ler, reler. Então tem que também se acostumar a fazer questões mais rápido. Então. Essas questões subjetivas são muito importantes e têm que ser preparadas tanto quanto a parte técnica. Pessoal, aproveitando que nós estamos falando de OAB, que nós trouxemos aqui 5 dicas para você, vamos falar um pouquinho também agora do nosso serviço que nós temos aí disponível no Instagram, que você pode ter ali acesso ao meu WhatsApp e entrar em contato, que é o Coaching, 30 dias de estudo para a OAB. Nós fazemos uma entrevista com você, verificamos quais são as suas necessidades, o seu tempo disponível, e com base nisso, nós fazemos um cronograma semanal de estudos para você, com metas semanais. Antes de você receber esse cronograma, nós aplicamos um mini simulado para ver como que está o teu aproveitamento. E aí o que acontece? Você recebe um cronograma semanal e eu vou acompanhando, você vai trazendo as suas angústias, as suas dúvidas e a gente vai vendo. Ao final dessa semana, eu aplico um simulado e aí a gente vê como que foi o seu aproveitamento, que precisa melhorar dentro dessa tua rotina de estudos. Fazemos isso por 30 dias e eu aposto que você estará muito bem preparado para o exame. Então acompanhe aí o nosso produto que terá o link abaixo, o Coaching 30 dias de estudo para a prova da OAB com o professor Matheus. Um abraço.